Olha aqui, nessa curva da história que a gente está vivendo, nada é impossível. Você vê, você teve Pablo Marçal como um fenômeno eleitoral na campanha de São Paulo. Você teve o Bolsonaro eleito presidente da República, agora há pouco. Graças a Deus o mandato dele acabou. Teve o Trump reeleito nos Estados Unidos, né? Como diria o, o Ronald Golias, que o coach, a humanidade não está se portando muito bem. Tudo pode acontecer, inclusive o Gustavo Lima ser candidato. Tudo pode acontecer. Agora, será uma pena para o Brasil que a gente tenha que chegar a esse fundo do poço, né, de Gustavo Lima, Pablo Marçal, Bolsonaro, e ter que encarar um Donald Trump também no maior país, no país mais forte do mundo até o momento, porque a China está quase ultrapassando. Quer dizer, é um momento muito difícil para a história da humanidade, do Brasil, esses extremistas todos assumindo o controle da política, ameaçando, trazendo violência, e ainda os loucos se elegendo. Realmente é um momento muito difícil da história que estamos vivendo e que vamos viver pela frente. O Gustavo Lima, ele deu uma entrevista no final do ano passado para o Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, ele tem lá um podcast, o Gustavo Lima deu uma entrevista para o Jorge Cajuru dizendo o seguinte, ele falou, ele realmente ele apoia o ex-presidente Bolsonaro, ele falou assim, eu sou de direita, a minha família já é de direita, foi algo que eu trago de família, eu sou de direita. Mas aí ele pondera o seguinte: o meu melhor amigo vota no PT, convivo com um monte de gente que vota no PT. E eu como músico, como artista e até como empresário, porque ele tem outras empresas também, eu torço para que o atual governo dê certo, porque isso é bom para todo mundo. Eu não sou louco de torcer contra. Foi mais ou menos isso que o Gustavo Lima disse nessa entrevista. Eu fico pensando no seguinte: a gente olhando lá na frente, uma pessoa, digamos assim, que tem alguma pretensão política, que tem uma alta popularidade, como é o caso dele, vai olhando lá na frente e fala o seguinte: bom, Bolsonaro, nesse momento, está inelegível. O presidente Lula, a gente ainda não sabe se vai se lançar a reeleição ou não, vai depender um pouco de condição de saúde, de idade e das próprias condições políticas que vai ter pela frente. Por que não eu? Pensaria Gustavo Lima olhando para um quadro desse, Cocho? Só faltava isso, né? Quando me falaram hoje, o pessoal da produção, o Diego, falou do lançamento dessa candidatura do Gustavo Lima, né? Eu fiquei pensando, você já imaginou, vocês falaram do Pablo Marçal, um debate no segundo turno entre Pablo Marçal e Gustavo Lima. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? No Brasil de 2026? E aí é para fechar as portas e cuidar de outra coisa, ir para outro país, porque não dá, né? Agora, eles têm razão. Por que não eu? Se o Bolsonaro pôde ser eleito presidente, se o Luciano Huck, que também é do showbiz, né, que nem o Gustavo Lima, toda vez ameaça se lançar candidato a presidente, por que não ele? Tá? Qualquer um. Agora, ele dizer que não tem partido, que não tem grupo, não sei o que, então ele é bolsonarista, pô. Se ele for candidato, ele vai ter que ser candidato abençoado pelo Bolsonaro. Ele não tem outro jeito. Como a grande maioria do pessoal da música sertaneja é tudo bolsonarista, o pessoal do agro e tal, né? Agora, eu me lembro, você deve lembrar também, Mauro, o Tales, quando o Silvio Santos se lançou candidato, que também era um grande empresário, artista, né, da televisão, cara. Não deu certo, né? Ele se juntou lá com meia dúzia de anões do orçamento, alguma coisa estranha lá, que ele não conseguiu ser candidato, né? Iam Eram os tomar. três porquinhos do PFL. Isso mesmo, bem lembrado, Thales. Então, isso não é novo no Brasil, né? Nós já tivemos o Cacareco, tem o Tiririca, que é deputado já há um tempão, então não é novo. Mas mostra como a política está avacalhada.
sabe? Então, mas ô Couto, aí eu lembrei do Silvio Santos hoje também, e me ocorreu o seguinte: toda vez que um outsider tentou entrar, tentou lançar uma candidatura, o sistema deu um jeito de bloquear. Né? O sistema deu um jeito de colocar a sua força, o seu peso ali em cima e impedir. Agora, o que a gente viu esse ano, no ano passado, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, com o Pablo Marçal quase chegando no segundo turno. A sensação que eu tenho, e não podemos dizer de jeito nenhum que Jair Bolsonaro seja um outsider na política, tá? Isso, então, assim, a eleição de Bolsonaro não significa um outsider. Agora, vendo um Pablo Marçal, por exemplo, o que aconteceu com ele, será que a gente está chegando perto, eventualmente, de ter um Milei, por exemplo, Thales? Olha, deixa eu colocar o que eu penso sobre isso. Eu acho o seguinte: você tem toda a razão de que tem esses outsiders agora com o sistema menos resistente a eles. Por que que o sistema está menos resistente a eles? Nós tivemos aí um recado do mercado, que quando o Lula foi anunciado que o Lula ia ter que fazer nova operação, etc., o mercado voltou, caiu o dólar, o mercado festejou, etc. Quer dizer, o mercado, o sistema, não quer o Lula. Não quer o Lula. Isso está claro. E foi por essa opção do sistema que o Bolsonaro, que antes era um outsider, antes o Bolsonaro era um sujeito que ninguém levava a menor pé nele, o sistema optou pelo Bolsonaro. Por quê? Porque não queria o PT. Então, o que há, na minha visão, na minha análise, sobre o aparecimento desses outsiders, são opções que o sistema se coloca para o caso de continuar um Lula forte aí na frente. Aí ele vai dizer: vamos ver se não é melhor a gente entregar de novo a um Bolsonaro da vida. Agora, tem outra questão aí ainda. Essa gente toda, Pablo Marçal, Gustavo Lima, essa gente toda acredita que terá o apoio do Bolsonaro e aposta no apoio do Bolsonaro para uma candidatura presidencial. Mas o Bolsonaro não quer apoiar nenhum deles e fará de tudo para não apoiar nenhum deles. Vai deixar, vai cozinhar em banho-maria, etc. Mas o nome do Bolsonaro para 2026 é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é inelegível e o Supremo poderá barrar. Aí, o que eu escuto entre bolsonaristas, aí a melhor opção é ele ter o vice da família dele e ser Bolsonaro na chapa, Bolsonaro o nome forte da chapa. É essa a visão. Ele não pensa em apoiar Gustavo Lima, Pablo Marçal, essa gente vai ser mesmo jogo que ele fez com o Pablo Marçal em São Paulo. Ficou ali no meio do campo, no meio do campo. Foi a contragosto para o Nunes, na verdade não foi. E é o que ele vai fazer com essa gente que pensa que vai ter o apoio dele. Pode ter o apoio, aí sim, você está certo, do sistema, mas não necessariamente do Bolsonaro. Thales, Mauro, posso fazer uma pergunta para o Thales? Claro. Me intriga um pouco essa coisa que você falou, você repetiu aí, o mercado não quer o Lula. Eu ouço isso desde a primeira campanha presidencial em 89, quando o adversário era o Collor. Eu também. Eles votariam em qualquer um, desde que não fosse o Lula nem o Brizola. O Brizola era o outro fantasma da época, né? Mas hoje, por que que o mercado é contra? Eu não consigo entender. Eles nunca ganharam tanto dinheiro. Não sei de nenhum empresário que perdeu dinheiro. Nenhum grande banco deu prejuízo. Qual é o problema? É um problema da origem do Lula e do PT? Ou não é um problema É um econômico? problema das elites brasileiras. As elites brasileiras são possivelmente as elites mais atrasadas do mundo. É uma elite atrasada. Enquanto a elite do mundo discute: olha, precisamos fazer um imposto para as grandes fortunas, aqui a elite não aceita, pede para fazer desoneração para algumas empresas mais privilegiadas. A elite não aceita aumentar, ampliar a isenção de imposto de renda para o pobre. Não vê que a distribuição de renda é boa para ela.
O resto, as elites dos principais países do mundo já entendeu isso há muito tempo, que a distribuição de renda é boa para eles também. Aqui não, a nossa elite é atrasada. É a única explicação que eu vejo.